Mortal Kombat Shaolin Monks é um tesouro, simplesmente assim. Esse jogo é um marco da era Midway, que na minha opinião é a melhor era de Mortal Kombat. Uma era cheia de criatividade e ousadia, e esse jogo personifica isso. Um jogo extremamente ousado para seu tempo, que até hoje brilha como uma das melhores invenções com o nome de Mortal Kombat. Então, segurem-se, porque iremos explorar a fundo o quão incrível esse jogo é. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para nunca perder nenhuma novidade. Shaolin Monks é um jogo de ação e aventura desenvolvido e publicado pela excelentíssima Midway, que foi feito para PlayStation 2 e Xbox, e foi lançado em 16 de setembro de 2005 nos Estados Unidos. Em outubro de 2004, o presidente da Midway, David F. Zucker, chamou o lançamento de Shaolin Monks de o primeiro passo para entregar algo que os fãs de Mortal Kombat têm pedido, um novo jogo ambientado no universo de Mortal Kombat todos os anos. E ele não mentiu em partes, porque Armageddon foi lançado em 2006, e Mortal Kombat vs DC Universe foi lançado em 2008, e essa foi a última contribuição que a Midway raiz teve para a franquia Mortal Kombat, porque em 2009 ela acabou falindo completamente. E esse foi o fim da Midway raiz e o fim da era Midway. Mas não vamos falar sobre coisas tristes, e sim sobre o incrível Shaolin Monks. Um fato curioso sobre Shaolin Monks é que, originalmente, ele seria um jogo para um jogador e nós controlaríamos Raiden, o deus do trovão. Isso foi afirmado na revista Electronic Gaming Monthly, número 239, e também foi confirmado por Ed Boon anos depois no Twitter. Então, quase tivemos um jogo protagonizado por Raiden. E, ironicamente, Raiden não pode ser controlado em nenhum modo da versão final de Shaolin Monks. É doido pensar que Shaolin Monks é o terceiro jogo de aventura da série Mortal Kombat, tendo em vista que Mortal Kombat Mythology Sub-Zero e também Special Forces vieram antes. E acredito que não há contestação que Shaolin Monks é o jogo mais sucedido nesse aspecto e um dos jogos mais sucedidos de toda a franquia. Ele vendeu um pouco mais de 1 milhão de cópias, que é mais ou menos o mesmo número de cópias que Armageddon vendeu, e Deception vendeu 1,9 milhões de cópias. Mortal Kombat 1, em novembro de 2023, quase vendeu 3 milhões de cópias. É claro que se compararmos puramente por cópias vendidas, então Mortal Kombat 10 e 11 são os melhores, o que não é verdade. Mas enfim, Mortal Kombat Shaolin Monks vendeu até que bastante, e um dos fatores desse jogo ter tanto sucesso foi justamente a ousadia da equipe em tentar algo novo, e Shaolin Monks foi feito após Deception, então ele herdou muitos dos aspectos positivos dessa era de ouro da Midway, como a atmosfera sombria e completamente divina. Para quem acompanha meu canal há um tempo e viu meus vídeos da era Midway, sabe que eu sou um fanboy de carteirinha dessa era. Para mim, ela ainda é inigualável. Mortal Kombat sempre teve uma atmosfera sinistra, combinada com alguns instrumentos orientais para enfatizar as artes marciais. Mas não se enganem, Mortal Kombat sempre foi uma das franquias mais dark no quesito de ambientação, atmosfera e som. É claro, tudo dentro do quesito de jogos de luta. Eu acredito que essa atmosfera fica bem mais evidente a partir de Mortal Kombat 2 e vai até Mortal Kombat Deception. Mortal Kombat Armageddon até tem uma atmosfera muito interessante, mas comparada a Deception, ainda não chegou lá, se é que me entendem. Para mim, o pico da atmosfera de Mortal Kombat foi de Mortal Kombat 2 até Deception. Se você está se perguntando o que é atmosfera, bom, esse conceito geralmente trabalha em união com tudo que compõe um jogo, e isso é a ambientação, a história, a arte, o tom do jogo e principalmente a trilha sonora. E por que estou falando tudo isso? Simplesmente porque Shaolin Monks está cheio da atmosfera única da era Midway,
que simplesmente faz com que o jogo se torne instantaneamente melhor. Muito carinho e cuidado foi posto na criação de cada mapa. Durante o jogo nós exploramos muitas localizações conhecidas, como o Covil de Goro, a Academia Ushi, os portais, a Exoterra, a Floresta Viva, que agora tem uma representação muito mais extensiva e não simplesmente um cenário que nós vemos. Os ermos também têm uma representação bem mais extensiva, assim como a Tumba das Almas e o Submundo. Todos esses lugares, além de ter muito detalhamento e fidelidade no quesito visual, também contam uma história sem precisar usar palavras. E somente você passando por esses locais você consegue compreender o que está acontecendo ali. Isso sem contar que Dan Forden se certificou que cada cenário seria o mais atmosférico possível. Mas não ouçam as minhas palavras, ouçam essas músicas. Simplesmente uma atmosfera surreal que somente Mortal Kombat pode proporcionar no quesito de jogos de luta e até outras franquias no quesito de trilha sonora e ambientação. Adicione isso ao fato de que esse jogo tem alguns elementos de Metroidvania, visto que o jogo impede você de progredir em certos caminhos até que você tenha adquirido novas habilidades, como por exemplo, quebrar estátuas, escalar, correr em paredes, saltar em paredes, balançar em alguns objetos, salto duplo, e assim como em clássicos Metroidvanias, você também pode retornar para lugares anteriores assim que você adquiriu essas novas habilidades. Você também pode acessar novos caminhos que não conseguia antes, geralmente no nível do portal, que funciona como uma espécie de hub, mas ocasionalmente você também vai para outros lugares. Por exemplo, no Covil de Goro há um segredo que você só consegue pegar muito mais para frente com certas habilidades. E embora esses segredos não estejam no caminho crítico, você pode retornar às áreas anteriores para obter mais poder e itens colecionáveis, o que aumenta ainda mais a gameplay e tempo de jogo. Até mesmo Melina pode ser considerada como um boss secreto, porque para acessar o local que ela está na Floresta Viva, você precisa de habilidades que só consegue posteriormente no jogo, adicionando ainda mais essa camada de Metroidvania. Há ainda as missões de Smoke, que se você completar todas, você desbloqueia Mortal Kombat 2. Também está incluso o fenomenal modo Co-op, onde 2 jogadores podem jogar juntos para avançar no jogo, e eu pessoalmente recomendo que joguem em co-op porque o jogo fica 2 vezes mais divertido e ainda há interação entre Liu Kang e Kung Lao, e também ataques especiais em equipe ficam disponíveis. Sub-Zero e Scorpion também podem ser desbloqueados como personagens jogáveis no modo co-op. Além desses 2 personagens e dos 2 personagens principais, outros 4 personagens podem ser desbloqueados no modo Versus: Reptile, Kitana, Baraka e Johnny Cage. O modo Versus é outro ponto que deve ser enaltecido, porque, meus amigos, é muito divertido. O modo Versus é basicamente a gameplay básica do modo História, só que um personagem contra o outro. Esse modo pode não ser o modo mais justo do jogo, mas ainda assim é muito divertido, e o fato de ser tridimensional já é uma mudança bem interessante. E por ele não ser estritamente um jogo de luta, você se sente bem livre ao lutar contra o seu oponente, e com certeza vale muito a pena jogar esse modo porque eu garanto que você vai se divertir. É interessante também notar que durante a história entramos em contato com muitos tipos de inimigos, desde os famosos Tarkatans
até cavaleiros e inimigos com lanças, demônios, sacerdotes das sombras, corpos pútridos na Floresta Viva, membros da Irmandade das Sombras, sem contar outros inimigos como mercenários do Dragão Negro e até mesmo mercenários do clã rival, o Dragão Vermelho de Dagon. Lá nos Ermos, há muito para se ver e enfrentar aqui. Há também partes onde devemos cumprir certos objetivos, como alimentar as árvores da Floresta Viva, e outras, como ter que ajudar Sub-Zero para que ele possa congelar uma parede e os personagens possam passar. Mas o que seria um jogo de ação e aventura sem seus chefes? E Shaolin Monks tem chefes bem legais e lutas muito interessantes, como a luta contra as assassinas de Shao Kahn, onde você enfrenta Kitana, Jade e Mileena e precisa quebrar o feitiço que está dominando Kitana. Depois tem que eliminar as outras duas, mas só Jade é mortalmente ferida. A luta contra Reptile, que tem duas fases. A primeira é contra uma cobra gigante, que age até como um pequeno quebra-cabeças. E a outra contra Reptile em pessoa, que até fica invisível. Há uma luta contra Baraka, Goro, Sub-Zero, Scorpion, Shang Tsung, que até se transforma em outros lutadores, o poderoso guerreiro Shokan Kintaro, Shao Kahn e até duas lutas secretas contra Urbak e Kano. O jogo até tem batalhas contra inimigos exclusivos como o Oni Warlord e o Orochi Hellbeast. Há também o modo sobrevivência, que permaneceu oculto por quase um ano após o lançamento e foi descoberto por 2 usuários do Mortal Kombat Online em 21 de abril de 2006. O modo sobrevivência é composto por 9 desafios que variam em dificuldade, apresentando chefes e inimigos recorrentes, assim como arenas exclusivas. Isso sem contar que Mortal Kombat Shaolin Monks tinha uma demo do incrível e subestimado jogo da Midway, The Suffering: Ties That Bind, que eu altamente recomendo. É um jogo em terceira pessoa com muitos elementos de terror e uma história muito interessante, e o protagonista Torque e sua transformação, a criatura, são um dos pontos-chave desse jogo. Shaolin Monks tem um mecanismo de jogo chamado Multi-Direction Fighting Engine, ou motor de luta multidirecional, que permite ao jogador lidar com muitos inimigos ao redor de si de maneira fluida, enquanto mantém a capacidade de vincular ataques combinados entre vários inimigos. O motor também permite ao jogador continuar seus combos após lançar um inimigo no ar, por meio de um ataque poderoso, um arremesso ou simplesmente ficar fazendo combo neles com alguns golpes em específico. Vários outros movimentos podem ser executados contra um inimigo, inclusive usá-lo como escudo contra outros ataques e até jogar o inimigo em algum lugar ou jogar o inimigo em outro. O ambiente também desempenha um papel vital no jogo, pois existem certos perigos que matarão instantaneamente um inimigo, que vão desde um mero buraco no chão até rodas giratórias de espinhos e até mesmo a Floresta Proibida e suas árvores. Muitos perigos também desempenham um papel na resolução de um quebra-cabeça em uma área específica, e um dos aspectos mais divertidos desse jogo são os Fatalities, que receberam algumas atualizações com novas tecnologias no mundo 3D. Há também mais alguns novos Fatalities para os personagens para dar aos jogadores variedade. O jogador ainda pode desbloquear a habilidade de fazer Multalities, que é um Fatality executado em vários inimigos ao mesmo tempo. Há também o conceito de Brutalities, de Ultimate Mortal Kombat 3, que foi trazido de volta, embora com uma função diferente. Há um verdadeiro senso de progressão na história e nas suas habilidades e combos, especialmente porque você pode comprar novas habilidades com experiência do jogo para ambos Liu Kang e Kung Lao, e os dois lutam de forma bem diferente, o que já agrega uma grande diferença na gameplay para que você possa jogar de novo e de novo, só que de forma diferente, especialmente se você joga no modo single player, sem contar que ainda há Scorpion e Sub-Zero,
Então, se você joga no modo single player, há 4 personagens para se jogar, e no multiplayer você pode alterar com o seu amigo. E apesar de Scorpion e Sub-Zero não terem falas próprias, eles têm um moveset totalmente único, adicionando ainda mais camadas para jogar de novo e de novo. E se você não usar nenhum guia da internet para descobrir os fatalities, então descobri-los sozinhos pode ser uma aventura por si só. Isso sem contar os minigames Test Your Might, que apesar de serem meio chatos às vezes, ainda assim proporcionam uma diversão. Há também o fato da vida ser compartilhada, fazendo com que o co-op estimule o trabalho em equipe e a melhoria constante na comunicação entre os 2 jogadores. Em geral, é uma experiência sólida que todos deveriam experienciar. Mas como vocês sabem, eu sou um cara que preza por uma boa história, até mesmo em jogos de luta, e vamos dar uma olhada nesse aspecto. Vamos falar mais sobre a trama de Shaolin Monks, como ela é um ponto positivo, apesar das mudanças, e também como ela é diferente da cânone, porque eu gosto muito da história de Mortal Kombat, especialmente a trilogia original, e esse jogo se foca totalmente na sua recontagem não canônica do segundo jogo, e meu intuito é enaltecer o ótimo trabalho que Shaolin Monks fez em introduzir certos pontos da história de forma bem acessível, e eu até diria bem resumida, porque muitos jogadores na época acabavam ficando perdidos ou simplesmente não se interessavam muito pelo que acontecia, o que é compreensível. Nessa época, a história era bastante ampliada em cards e textos, então era muito fácil ignorar ou simplesmente acabar esquecendo de ver essas fontes. Shaolin Monks introduz o universo a uma audiência muito maior de forma interessante, mas como eu disse, não se enganem, e eu tenho que repetir isso, esse jogo não é canônico, e os eventos aqui são representações resumidas e meramente ilustrativas. Praticamente tudo que ocorre aqui, sem ser os eventos compartilhados com a cânone, é exclusivo ao jogo. Pessoalmente, eu gosto dessa trama mais condensada e acho interessante ver as diferenças com a cânone. Então eu vou lhes contar brevemente a trama de Shaolin Monks e depois vamos entrar mais no mérito das diferenças e quais são boas. Porque a Midway acabou alterando algumas coisas para adequar melhor as novas informações e a história do jogo ao co-op, para deixar tudo mais visualmente e mecanicamente mais intuitivo. Como o jogo abrange os eventos de Mortal Kombat 2, começamos com as consequências do primeiro Mortal Kombat em uma das melhores cutscenes iniciais já feitas. Uma cutscene que pode simplesmente ser descrita como mata-mata em equipe. Aqui a porradaria para todos os gostos. A Sub-Zero contra Scorpion, Sonya contra Kano, Reptile mordendo a cabeça de Johnny Cage e Johnny não tendo uma cicatriz depois, Liu Kang chutando a cabeça de Reptile e mostrando a Shang Tsung que em luta de cachorro grande você não envia figurantes. Sem contar que vemos em primeira mão os poderes de mudança de forma de Shang Tsung e até vemos Kung Lao aparecendo para salvar o dia. Algo interessante de se apontar é que nessa cutscene nós vimos 2 dos golpes mais famosos de Liu Kang, o Bicycle Kick, cortesia direta de Bo' Rai Cho, e o chute voador. Kung Lao também mostrou algumas das suas habilidades, como a sua habilidade com chapéu e seu teletransporte. Sub-Zero vemos seu Fatality em primeira mão e suas habilidades de gelo. Johnny Cage mostra seus poderes verdes, Scorpion mostra seu Flaming Backflip Kick e Shang Tsung usa a lança ao se transformar nele e também a caveira flamejante. E além dessa cutscene nos dar uma sensação de nostalgia, ela já mostra para aqueles que não conhecem o universo de Mortal Kombat o que eles podem esperar. Essa cutscene é simplesmente fenomenal e mostra a essência de Mortal Kombat, que não é a vida, como Raiden diz no filme. A essência do Mortal Kombat não é a morte, mas a vida. No fim de tudo, Liu Kang derrota Shang Tsung e o guerreiro Goro vem em sua defesa.
com Goro detonando quase todos e distraindo-os por tempo suficiente para Shang Tsung abrir um portal para a Exoterra e recuar com seus aliados. O deus do trovão Raiden aparece depois e avisa os lutadores restantes para saírem do palácio da ilha, porque ela está desabando no mar. Todos, exceto Liu Kang e Kung Lao, evacuam e fogem de volta para a Academia Wuxi. E Liu Kang e Kung Lao precisam abrir caminho para eles saírem pelo único portal da ilha e precisam passar pelo covil de Goro. Após eles enfrentarem muitas tretas, eles chegam à academia e Raiden premia seus guerreiros por salvarem o plano terreno. No entanto, Baraka e seus Tarkatans atacam a Academia Wuxi. Embora os Tarkatans sejam derrotados, Baraka captura Sonya Blade. Raiden confirma que Shang Tsung está tentando atrair Liu Kang e seus aliados para a Exoterra, onde ele pode ordenar que seus capangas os ataquem, e também ele pode aguardar lá mais tempo para ficar mais poderoso com as almas. Se ele tiver sucesso, Shang Tsung vai conquistar a Terra sem vencer um torneio Mortal Kombat, o que é trapaça. Os dois heróis Shaolin então viajam até a Exoterra para impedir a conspiração do feiticeiro. Eles são guiados por Raiden e auxiliados por Johnny Cage. Ao longo de suas jornadas, eles encontram vários aliados e inimigos, sendo Kitana um dos maiores aliados que eles têm. Raiden aconselha a eles que derrotem todos os guerreiros mais poderosos de Shang Tsung. Os monges ficam meio desconfiados, mas aceitam porque Raiden diz que Shang Tsung vai ficar mais fraco assim. Depois eles ficam sabendo que outra pessoa deseja o plano terreno, o imperador da Exoterra, Shao Kahn. E quando eles finalmente chegam em Shao Kahn, é revelado que Shang Tsung se passou por Raiden ocasionalmente na jornada da dupla, para que cada uma das derrotas dos seus guerreiros, que são Reptile, Goro, Baraka, como Scorpion é um espectro, ele provavelmente não está morto, sejam usadas puramente para empoderar Shang Tsung. Ele contava que essas almas iam deixá-lo poderoso o suficiente para que ele pudesse desafiar o governo de Shao Kahn, o que nos mostra uma sagacidade quase sem igual por parte de Shang Tsung. Verdadeiramente, dessa vez ele foi completamente ardiloso e nos mostra que não é somente na cânone que Shang é competente, e em termos de poder o cara estava turbinado. Porém, os dois monges ainda assim derrotam Shang Tsung e depois derrotam Kintaro, e por fim são desafiados por Shao Kahn. Com a ajuda de Raiden, no fim de tudo, Liu Kang e Kung Lao acabam com o Imperador de vez, e ambos recebem o título de campeões. Com seus amigos seguros e a Exoterra em paz, o grupo de Raiden retorna ao plano terreno para comemorar sua vitória. E a própria Exoterra estava feliz com a vitória, mas sem o conhecimento dos outros, Quan Chi pega o amuleto de Shinnok e ri loucamente, concluindo a história. Vocês perceberam que a história é bem centrada e até que uma boa adaptação da sua própria forma. Se essa história fosse adaptada para um filme, sinceramente seria o melhor filme de Mortal Kombat de todos os tempos. E como uma adaptação e uma recontagem não canônica, eu diria que é muito boa. Mas há algumas coisas que eu gostaria de falar sobre. Então, como vimos, os acontecimentos de Shaolin Monks contam a história de Mortal Kombat 2. Muitos achavam na época que o torneio da era Midway foi assim, mas não foi. E apesar de ser muito mais legal ver todo mundo saindo na porrada, estilo mata-mata em equipe, na cânone o torneio foi idêntico ao de Mortal Kombat 9, uma luta por vez. Kung Lao luta contra Baraka, enquanto Liu Kang continua a luta contra Shang Tsung. E esse é outro fato que Shaolin Monks muda para se adequar ao modo co-op e também trazer uma história que faça sentido no quesito de Kung Lao estar ali. Porque na cânone, Kung Lao nunca esteve no primeiro torneio, porque ele não acreditava na violência e não queria ser o campeão da luz. Possivelmente a Midway achou que esse Kung Lao seria incapaz de proporcionar uma experiência boa em Shaolin Monks
Então eles criaram a tão famosa personalidade mais arrogante de Lao. Na verdade, Kung Lao é bem babaca na maior parte do tempo, apesar dele ser meu preferido nesse jogo. E ele é obcecado pela glória. Eventualmente ele começa a ficar mais humilde e o respeito entre os dois aumenta muito. E no final os dois se alinham perfeitamente. Mas a verdade é que na era Midway, ele sempre foi um herói mais relutante e pensativo, chegando até a forjar sua morte em Mortal Kombat 3, porque queria viver em paz, ao contrário de Liu Kang, que foi tancar geral sem pensar duas vezes. Apesar de Mortal Kombat Armageddon nos mostrar em seu final não canônico que a Midway tinha começado a implementar essa arrogância em Kung Lao, foi realmente nas novas linhas do tempo que vimos em plenitude essa versão de Kung Lao, e até mesmo o fato dele estar disfarçado como um dos guardas de Shang Tsung é usado, o que contradiz muitas coisas da cânone. Mas mesmo que isso seja similar a Shaolin Monks, ainda assim o jogo permanece não canônico. Liu Kang consegue derrotar Shang Tsung, que tenta usar todos os truques na manga, mas é solado. Shang Tsung tenta se levantar, mas então Goro emerge do corredor. E ele derrota praticamente todo mundo, com exceção de Liu Kang, que some da cena após desviar do ataque de Goro, e Sub-Zero, que desvia e some também. Eles realmente não queriam ajudar. E aqui vem uma grande diferença da cânone. Goro era o campeão do Mortal Kombat. Apesar de Liu Kang ter derrotado o feiticeiro, se isso tivesse acontecido nas linhas canônicas, tecnicamente pelas regras impostas pelos deuses ancestrais, como ninguém venceu Goro e Goro não derrotou todos eles, ninguém venceu o Mortal Kombat. E a derrota final de Goro só acontece na Exoterra nesse jogo. Mas ainda assim Liu Kang foi premiado como o campeão, o que nos diz que Goro não era o campeão, e sim Shang Tsung. Um fato corroborado pelo próprio Raiden logo após os dois Shaolins caírem no covil de Goro, o que é uma mudança bem interessante. Originalmente, Goro deveria ter sido considerado morto no torneio Mortal Kombat original, na sua derrota, até os eventos de MK4, após Shao Kahn ser derrotado, onde Goro admite que estava se escondendo de vergonha e paranoia por sua derrota anos antes. É uma mudança até que compreensível para manter o ritmo do jogo e ainda manter a ameaça de Goro, visto que ele não foi derrotado na cutscene inicial, e o próprio Shang Tsung foi. Realmente foi uma bela jogada, e o fato deles deixarem Johnny eliminar Goro tornaria Johnny o campeão do Mortal Kombat se fosse na cânone. E como eu disse, Liu Kang ainda é considerado o campeão do torneio, e eu acho isso uma mudança muito interessante. Se isso fosse o roteiro de um filme, com certeza daria um filme interessante. Nessa versão de eventos, após Goro detonar a maioria dos guerreiros, Shang Tsung cria um portal. Nessa versão de eventos, até Scorpion está junto com Shang Tsung, o que é bem curioso, porque na cânone, no fim do primeiro torneio, Scorpion elimina Bi-Han e retorna ao submundo, mas aqui ambos sobrevivem e a morte de Bi-Han ocorre posteriormente. Mas continuando, durante o caminho para escapar da ilha de Shang Tsung no início do jogo, encontramos Reptile, e ele diz que não serve ao feiticeiro Shang Tsung, mas sua biografia de Mortal Kombat 2 afirma que ele serviu como guarda-costas do feiticeiro durante o primeiro jogo, e só começou a servir Shao Kahn totalmente após o segundo. Então o papel dele foi alterado, mas ainda assim muito interessante. E outra coisa que foi alterada é que ele aparece com uma forma reptiliana antes mesmo de iniciar sua evolução reversa em MK4. Como essa versão da história não precisa ser estritamente fiel, eu acredito que deixá-lo com uma aparência mais reptiliana e até monstruosa adicionou até algumas camadas no quesito da ameaça que ele representa, especialmente na sua boss fight. A cena de Liu Kang aparecendo no ataque Tarkatan também foi alterada. Na cânone, ele não estava presente quando os Tarkatans atacaram o templo Shaolin, como diz sua biografia em Mortal Kombat 2.
No jogo, ele está presente e ajuda a combater os Tarkatans, o que, na minha opinião, faz bastante sentido não só para dar uma motivação extra a Liu Kang, como também prepara o cenário para uma bela de uma gameplay. Ao longo da jornada, Kitana se junta a eles, e eis uma mudança que eu acho fascinante. Nesse universo, Kitana é mostrada tendo pleno conhecimento do que Shao Kahn fez com sua família por um bom tempo e vem lutado contra seu governo por um tempinho também. Mas ela foi colocada sob um feitiço de Mileena e Jade, e quem fez tudo isso foi o próprio Kahn para mantê-la leal a ele. Na cânone de MK2, essa descoberta foi bem recente, e ela cresceu completamente leal a Kahn e ignorante de seu passado. Mas após a descoberta, ela apenas finge lealdade ao Imperador durante o torneio, sem nenhum feitiço envolvido. Ambas as versões são interessantes, mas eu acho fascinante que Kahn tenha colocado um feitiço nela, porque provavelmente a vê como uma ameaça e talvez até por sua arrogância para querer manter sua conquista edeniana sob seus dedos. Outro fato interessante é que Kitana, em Shaolin Monks, diz que Shao Kahn roubou o trono do pai dela. Sabemos que Kitana é do reino de Edenia, um dos reinos que fez parte da Exoterra, mas Kahn nunca roubou o trono porque ele simplesmente uniu o lugar à sua coleção de reinos na Exoterra. Essa confusão era bem comum no início da franquia. Os fãs presumiam que a Exoterra e Edenia eram a mesma coisa. O desenho afirmava a mesma coisa, então não ajudou muito para algumas pessoas. Mas Shaolin Monks lançou após Deception, e nesse ponto tudo estava claro. Então foi uma escolha um tanto criativa por parte da Midway. Kitana nesse jogo também sugere uma relação entre Mileena e Reptile, dizendo que se encontrassem Mileena, certamente encontrariam Reptile, já que aparentemente são inseparáveis, entre aspas. Provavelmente isso foi tirado da série das comics Malibu, onde ambos são retratados como compartilhando uma espécie de relação de amor e ódio. Outro ponto que eu acho fenomenal nesse jogo é a interação entre Lau e Liu. Na cânone eles são bem sérios, mas aqui eles fazem piadas e também há cenas inesquecíveis, como o Kung Lao do Grind Set. Master Raiden, if I am to die here, then it will be for the honor of my family. Very well. Liu Kang, escravo das gatinhas. You're beautiful. Who are you? Oh my God, bro. E o Liu Kang, que viu muitos vídeos Red Pill no YouTube e não quer saber de mulher, pelo menos até ver Kitana de novo. It is Reptile. We find him. Maybe we find your girlfriend. Kitana is not my girlfriend. Eu nunca vou pagar pau pra mulher. Kung Lao também é um cara bem astuto nesse jogo e sabe de coisas que mortais geralmente não têm muito conhecimento, como quando ele comentou com Liu Kang que Raiden não deveria ser capaz de usar seus poderes no submundo, e esse jogo segue a regra de que para entrar no submundo você precisa ter maldade ou uma alma sombria, e devido ao fato de ambos Shaolins terem matado muitos chefes, eles foram capazes de entrar. Um detalhe que poucos notam, mas que é muito interessante. Também preciso enaltecer novamente Shang Tsung por sua brilhante ideia de colocar os Shaolins um contra o outro, tudo isso enquanto está na forma de Raiden. E é claro que não podemos esquecer também o Cabal texano, que até estrela o seu look sem máscara e sem cicatrizes pela primeira vez na franquia. Ele é encontrado nos Ermos, local onde há muitos Shokans jogando pedras, e lá Cabal nos mostra o quão cowboy ele é. E o mais engraçado é que o sotaque que ele está usando aqui nunca mais é ouvido na franquia. Estranhamente, Cabal parece muito mais com Jarek do que ele próprio, mas ouçam só esse lendário sotaque. My thanks, warriors. We are here to stop Shang Tsung. Will you help us? I'm sorry, I can't. My clan needs me, and they must know that we have been betrayed by one of our own.
But know that I too am opposed to Shang Tsung and everything that is wrong in this place. Outro personagem que teve um papel modificado foi Kuai Liang. Não há menção à missão dele de completar a missão fracassada de seu irmão de assassinar Shang Tsung. Porém, só porque não foi mencionado não significa que foi invalidado. Na cânone, Kuai Liang não sabe sobre o paradeiro de seu irmão e acredita que ele desapareceu misteriosamente, até que finalmente conhece seu irmão como o espectro Noob Saibot no final de Mortal Kombat Deception. No entanto, em Shaolin Monks, Kuai Liang sabe que Noob Saibot é seu irmão e avisa Liu Kang e Kung Lao que ele os matará caso tentem prejudicar seu irmão. Uma diferença notável, porque Kuai Liang não aprecia nada da forma de seu irmão, enquanto aqui ele até tenta defendê-lo, o que é bem intrigante. Mas agora precisamos falar de uma das mudanças mais polêmicas que Shaolin Monks apresentou. E adivinhem só quem é? Quan Chi. E o fato de como ele conseguiu o amuleto de Shinnok e também a sua aparência. Na cânone, ele conseguiu o amuleto por causa de Bi-Han em Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Aqui, Shao Kahn portava o objeto e Quan Chi pegou dele de alguma forma. Outro fato que confundiu alguns jogadores foi que Quan Chi já tinha suas tatuagens nesses eventos de Mortal Kombat 2, visto que na cânone as tatuagens só foram obtidas quando ele as queimou magicamente em sua pele ao descobrir o túmulo de Onaga em MK Deadly Alliance. Porém, se pararmos para pensar, em Shaolin Monks essa alteração pode ter sido um sinal indireto de que o Rei Dragão existia e as coisas já tinham avançado muito mais rápido que na cânone. Imaginem um Shaolin Monks 2 contando os eventos de Deadly Alliance e Deception, com Onaga como o chefe final. Seria incrível. Já que estamos falando de feiticeiros, em Shaolin Monks nos é mostrado, em uma cena nas tumbas de almas, que Shang Tsung restaura sua própria juventude, com uma combinação de almas frescas e magia poderosa. No entanto, em Mortal Kombat 2, a biografia de Shang Tsung e até os quadrinhos de MK2 afirmam que Shao Kahn restaurou a juventude e força de Shang Tsung. Qual vocês acham mais legal? Uma das mudanças que eu pessoalmente não achei tão legal foi Scorpion. Ele é um dos chefes e particularmente a motivação para lutar contra os dois monges é meio bizarra, porque Scorpion nunca foi um personagem maligno, ele sempre foi mais neutro e a sua participação nesse jogo fez parecer mais um vilão. Mas pode ser que por ele ter visto os dois com Sub-Zero, ele pode ter ficado irado. Mas uma coisa eu não posso negar, a batalha contra ele é bem divertida. Jax também é outro que apareceu na história. E estranhamente, ele já possui sua capacidade de abrir portais para o plano terreno, contradizendo toda a razão pela qual a agência de investigação da Exoterra foi criada. Como Shaolin Monks acontece durante o segundo torneio, Jax ainda não era membro da agência de investigação da Exoterra até Mortal Kombat 4. Ela sequer tinha sido criada ainda. A tecnologia para criar portais de um reino para o outro nem existia, e Jax só entrou na Exoterra aceitando o convite para o torneio de Shao Kahn, e através de Raiden que abriu um portal. Então é interessante vermos que o Jax de Shaolin Monks é imensamente mais tecnológico que o da cânone. No fim do jogo nós conseguimos resgatar Sonya junto a Jax, mas acabamos liberando Kano. E como sabemos que os chefes de Shaolin Monks não tendem a durar muito, Kano é morto, o que contradiz completamente a cânone. Ironicamente, apesar de Mortal Kombat ser conhecido por sua violência excessiva, houveram poucas mortes até Mortal Kombat 3, onde Shao Kahn sugou toda a vida humana na Terra. Mas Shaolin Monks, em um jogo, eliminou muitos personagens, e as mortes de Jade, Ermac, Reptile, Baraka, Goro, Kano, Shang Tsung, Kintaro e o próprio Shao Kahn, nenhuma delas ocorre como demonstrado nesse jogo em comparação à cânone.
Na verdade, o único personagem da lista que estava perto da morte na cânone era Kano, quando ele foi jogado de um arranha-céu por Sonya em Mortal Kombat Trilogy, e Kano ainda viveu para contar história por causa de Motaro. E também não podemos esquecer de mencionar Mileena, que foi morta por Kitana. É compreensível que Shaolin Monks tenha eliminado todas as ameaças, porque jogos geralmente são assim mesmo. Apesar do jogo ter queimado diversas pontes para uma possível sequência, acredito que os desenvolvedores estavam mais focados em criar uma experiência única e concentrada. Apesar de, é claro, ter o bait de sequência com Quan Chi pegando o amuleto de Shinnok. Então eles deixaram aquele gostinho de quero mais, mas queriam encerrar essa recontagem com chave de ouro, aparentemente riscando do mapa uma história alternativa de MK3. Mas de qualquer forma, Shaolin Monks fez um ótimo trabalho em contar de sua própria maneira como tudo aconteceu em MK2. Apesar de haver algumas diferenças, não levem isso como uma crítica ao jogo, porque, como demonstrado, eu considero diversas delas bem interessantes para o tipo de jogo que estamos lidando. E no fim das contas, apesar do jogo ter confundido alguns fãs, Shaolin Monks fez seu trabalho em contar uma história alternativa para ambos Liu Kang e Kung Lao ao mesmo tempo. Criou um motor gráfico e desenvolveu uma gameplay bem viciante que, vamos ser sinceros, foi feita para ser jogada a 2, apesar de ser cabível e extremamente divertida para 1. A atmosfera desse jogo é simplesmente top tier Midway, uma ambientação sombria, cativante, cheia de detalhes e muito fiel em algumas partes. Shaolin Monks é um tesouro inesquecível dentro da franquia Mortal Kombat e até dentro dos jogos de ação e aventura. Me digam o que vocês acham sobre o jogo, qual sua experiência com ele. Acredito que todos nós possamos concordar que Shaolin Monks é absurdo. Não acham?